Esta é a edição de Notícias de Última Hora. Eu sou Benita Levine, ao vivo de Tel Aviv. Começamos com notícias urgentes. A República Islâmica continua atacando locais civis em Israel. Um míssil iraniano atingiu um prédio residencial de 7 andares na cidade de Haifa, no norte, ferindo várias pessoas, incluindo um idoso na faixa dos 80 anos. Estas são imagens ao vivo na sua tela neste momento. Mais cedo, houve um impacto no sul de Israel após múltiplos ataques com mísseis, sendo que um deles atingiu novamente a zona industrial de Naot Hovav pela terceira vez na última semana. Autoridades israelenses dizem que não há indicação de vazamento de material perigoso por lá no 57º dia da guerra. Tudo isso aconteceu depois que mísseis iranianos, incluindo munições de fragmentação, atingiram áreas residenciais no centro de Israel no sábado, danificando casas em Hamadan, Bnei Brak e partes de Tel Aviv. Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas naquele dia, a maioria por estilhaços e vidros quebrados. Agora, uma atualização ao vivo do local sobre uma situação em desenvolvimento. Vamos falar com a correspondente Balir Shadim. Ele fala conosco de Haifa, no norte de Israel. E Benita Levine tem sido alvo repetidas vezes nesta guerra. Agora, um impacto direto neste prédio. Conte-nos mais. Quais são as últimas informações aí? Sim, bem, vamos conversar enquanto olhamos essas imagens aqui, uma cena muito dramática no coração da cidade de Haifa. Na verdade, não conseguimos ver o outro lado deste prédio. Foi esse lado que sofreu o impacto direto. Esse míssil de ogiva unitária, com quase 450 quilos de explosivos, atingiu esse prédio residencial, causou muitos danos e pessoas ficaram feridas. Estamos falando de uma pessoa, um homem de 82 anos, que a princípio foi considerado em estado grave. Mas depois, de acordo com o Rambam, o homem agora está em condição estável. Ele está em condição moderada, considerado assim. E também uma mulher de 70 anos que está em condição leve, também como resultado desse ataque de míssil. Mais 2 pessoas também estão em condição leve por causa dessa situação específica e outras estão sofrendo de choque e foram tratadas aqui no local. Então estamos dizendo que isso está acontecendo hoje, depois de quase mais de um mês dessa guerra. Não aconteceu muitas vezes de um impacto direto de uma ogiva de míssil unitário ocorrer. Isso só aconteceu no início da guerra em Beit Shemesh, causou muitos danos e várias pessoas morreram naquela época. Ainda falamos de mais 3 pessoas consideradas desaparecidas. As equipes de busca e resgate, aqui como você pode ver atrás de mim, estão fazendo o máximo esforço para resgatá-las o mais rápido possível. Assim podemos ter certeza de que todas as pessoas que foram impactadas estão, com licença, acho que precisam ser levadas ao hospital ou precisamos saber exatamente qual é a condição delas. Mais uma vez, uma cena dramática aqui em Haifa nesta noite. Imagens realmente muito dramáticas atrás de você. E Balik, o norte, parece estar sofrendo a maior parte dos ataques nos últimos dias, tanto do Irã quanto do Hezbollah. Há relatos de drone do Hezbollah atingindo casa em Shunhat, no norte. Confirmação? O que você está apurando em toda a frente norte neste momento? Sim, então, não foi só em Haifa. Quase 1 hora depois disso, sirenes foram ouvidas na região de Akko. Aishuv, como você mencionou, um prédio residencial lá também foi atingido por um ataque de drone, depois que as sirenes foram ouvidas, e houve danos naquela casa. Até onde eu sei, não houve vítimas lá. Mas isso, é claro, parte dos ataques contínuos do Hezbollah contra o norte de Israel, ataques de drones que acontecem com frequência. A maioria deles, a grande maioria, é interceptada, mas assim como vimos hoje, também pode ser muito, muito perigoso. Ataques de foguete seguem ocorrendo na Alta Galileia, Galileia Ocidental e outras regiões do norte de Israel. Isso, por si só, mudou completamente a vida das pessoas do norte, como elas vivem, como continuam com suas rotinas diárias. Porque, afinal de contas, eles precisam ficar perto de um abrigo, pois têm muito pouco tempo, às vezes até 15 segundos,
É só isso que eles têm. Mesmo em Naharia, por exemplo, uma das maiores cidades do norte, é por isso que é muito difícil continuar com a rotina diária e, com certeza, também pode ser perigoso, como vimos hoje. Obrigada, correspondente Balik Slatin, ao vivo de Haifa, norte de Israel. Teremos mais informações de Balik em breve. Obrigada. Agora, para mais informações, recebemos no estúdio a analista de segurança Yaakov Lapen, apresentadora do podcast The Lapen Assessment, e Yaki Dayan, ex-cônsul de Israel em Los Angeles, e nossa correspondente sênior para o Oriente Médio, Ariel Ossaran. Senhores, muito obrigada por estarem aqui no estúdio. Vimos imagens dramáticas, Ariel, agora mesmo de Haifa, um impacto direto em um prédio no 57º dia desta guerra. E como vimos de Bali, são apenas 15 segundos para as pessoas chegarem ao abrigo. Veja as cenas catastróficas caso isso não aconteça. Sim, isso é um lembrete tão vívido quanto possível, caso alguém ainda precise, do motivo pelo qual Israel está envolvido nesta operação: remover essa ameaça. Agora, os inimigos de Israel, seja o Hezbollah ou o Irã, eles planejavam transformar isso em cenas não só diárias, mas de hora em hora, com dezenas de milhares de foguetes do lado do Hezbollah e milhares de mísseis balísticos do Irã. Do lado do Irã. Agora, é por isso que Israel agiu contra o Hezbollah, continua agindo contra o Hezbollah e ainda age contra o Irã. Agora, este é o resultado da degradação bem-sucedida das capacidades de ambos esses inimigos. Então, só para entender qual poderia ter sido o nível de dano e destruição que eles desejavam infligir a Israel, se Israel não tivesse ido atrás no passado e de forma consistente das capacidades ofensivas deles, e isso mais uma vez lembra a quem precisa ser lembrado por que Israel está em guerra. É para eliminar essas ameaças. Agora, Israel conseguiu degradar com sucesso as capacidades tanto do Hezbollah quanto do Irã. O Hezbollah gostaria de lançar centenas de mísseis por dia, centenas de foguetes por dia contra Israel. E o Irã gostaria de ter lançado dezenas de mísseis por salva em Israel. Mas estamos vendo que o que eles conseguem lançar agora é o máximo da capacidade deles no que diz respeito ao Irã. Israel e os Estados Unidos degradaram a capacidade de lançamento deles em 90%. O que vemos agora é só parte do que poderiam lançar contra Israel se as forças de defesa de Israel não tivessem atacado as capacidades ofensivas do Irã e do Hezbollah. Em relação à atualização de Haifa, a mídia israelense, especificamente o Times of Israel, está informando que 3 pessoas estão desaparecidas e acredita-se que estejam presas sob os escombros. Nós vimos, Yaki, aquelas imagens. Você está vendo na tela agora, essas são imagens ao vivo de Haifa, realmente devastador. E esse é o risco que está sendo assumido agora. Estamos olhando agora para uma cidade do norte. Essas são áreas residenciais. E Irã e Hezbollah continuam insistindo em atacar casas de civis. Exatamente, Benita. E por mais que isso seja muito lamentável, temos que lembrar e reforçar isso. Israel e os Estados Unidos estão atacando o regime iraniano 10 vezes ou dezenas de vezes diariamente. E todos eles em alvos militares no Irã. Enquanto os iranianos e o Hezbollah, como você mencionou corretamente, estão disparando contra centros civis. Então essa é a diferença. E nós não vemos imagens saindo do Irã porque eles cortaram a internet. Mas se pudéssemos ver as imagens vindas do Irã, a devastação lá nos alvos militares é realmente dezenas de vezes maior do que o que vemos em Israel. E, Yaakov, quero te trazer para essa conversa exatamente por isso, porque sabemos que os ataques a alvos terroristas continuam dentro do Irã e dentro de Beirute. E mesmo assim estamos vendo esses ataques continuarem. Já são 57 dias. Sim, e esses ataques continuam, porque o regime iraniano, apesar de sofrer grandes danos e perda de capacidade, como Yaakov disse corretamente, ainda persiste. E, de fato, podemos acrescentar que quase todas as instalações da indústria militar do Irã foram atingidas. Quase todas elas. Segundo uma fonte das FDI que falou na sexta-feira, até mesmo a produção e a capacidade de reabastecimento deles foi severamente degradada.
Mas eles conseguem continuar atirando, mesmo que seja em um ritmo menor do que gostariam, porque são bons em dispersar e ocultar seus recursos. Estamos lidando com uma doutrina de guerra assimétrica. Os iranianos introduziram essa doutrina no Oriente Médio e ensinaram grupos armados aliados, como Hamas e o Hezbollah, a lutar assim. É isso que fazem. Isso significa que mesmo quando você ataca as capacidades centrais deles e destrói ou neutraliza a maioria delas, eles ainda têm essa habilidade assimétrica de continuar lançando mísseis. E é assim que eles travam guerras. Esse é o tipo de situação em que estamos há várias semanas. Senhores, fiquem conosco, temos muito mais para analisar exatamente sobre isso. Mas neste dia houve desenvolvimentos dramáticos nesta guerra, tanto no território iraniano quanto no fronte diplomático, com Donald Trump insistindo que pode garantir um acordo enquanto os Estados Unidos e Israel aumentam a pressão militar. Sua última postagem pouco antes desta transmissão diz: terça-feira, 20 horas. Horário do leste. Só isso. Interprete como quiser. Mais cedo, ele não mediu palavras ao recorrer às redes sociais, exigindo que a República Islâmica abrisse o Estreito de Hormuz, que está praticamente fechado há 5 semanas. Dizendo em sua postagem anterior que terça-feira será o dia da usina e o dia da ponte, tudo junto em um só dia no Irã. A mensagem dele estava repleta de palavrões. Enquanto isso, especialistas em guerra estão descrevendo o resgate extraordinário de uma pilota americana como uma das missões de busca e resgate mais ousadas da história. O militar dos Estados Unidos conseguiu evitar a captura por mais de um dia em território iraniano, sendo resgatado após mais de 24 horas atrás das linhas inimigas, depois que seu avião foi abatido na sexta-feira pela República Islâmica. A presidente disse a Axios nas últimas horas que os israelenses ajudaram nessa missão ousada, comparando a relação entre os dois aliados à de um irmão mais velho e um irmão mais novo. Mas na reportagem de Joe Brown. Nós o resgatamos. Donald Trump anunciou nas redes sociais que um oficial de sistemas de armas americano, cujo avião foi abatido sobre o Irã, foi resgatado, evitando constrangimento e possível crise de reféns para os Estados Unidos. Este foi o segundo aviador resgatado do Irã após um F-15 abatido na última sexta-feira, com os pilotos salvos no mesmo dia. Os detalhes da operação ainda são poucos, mas autoridades dos Estados Unidos disseram que centenas de oficiais e dezenas de aeronaves participaram da missão de extração, considerada uma das operações mais complexas da história militar americana. Segundo a mídia americana, não foi uma operação tranquila. Aeronaves destinadas à operação foram destruídas e abandonadas após falharem ao decolar de uma pista improvisada que as forças montaram no Irã. O Irã diz ter abatido as aeronaves, mas a inteligência dos Estados Unidos afirma que foram destruídas para impedir que caíssem nas mãos iranianas. Comandos dos Estados Unidos encontraram um oficial de armamentos ferido, que caminhou menos de 2 milhas desde o local da queda para não ser capturado. Ele teria recebido ajuda de moradores antes do resgate. Aeronaves de resgate americanas foram vistas na província de Khuzistão, bem como na província de Coguluia e Boia Ahmad. A mídia local disse que ao menos 9 pessoas morreram em Coguluia e Boia Ahmad após ataques aéreos dos Estados Unidos. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, parabenizou os americanos pela operação e sugeriu que eles podem ter recebido ajuda de aliados. Parabenizo nossos parceiros americanos pelo resgate bem-sucedido do americano MNT. Esta é mais uma demonstração da estreita cooperação entre Israel e os Estados Unidos, mesmo nos momentos mais complexos. Trump disse que nenhum soldado americano se feriu nas operações de resgate, contrariando relatos de ao menos um ferido após 2 helicópteros Black Hawk serem atingidos no domingo. O mais importante para ele é que a missão foi bem sucedida. Seus soldados o alcançaram antes dos iranianos, evitando que virasse prisioneiro de guerra. Uma história extraordinária. Yaki Dayan, esse resgate pareceu cena de filme de Hollywood. Realmente notável. Quais são suas impressões? Tanto heroísmo, quero dizer, essa é uma história inacreditável. Muito foi investido nisso. E isso é uma verdadeira vitória para Trump, porque, caso contrário, se os iranianos tivessem pegado ele, isso seria devastador para Trump, especialmente antes do prazo dele. E vemos que Trump imediatamente tweetou: este é, eu diria, o dia mais sagrado para os cristãos hoje, porque hoje é a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Então nós imediatamente tweetamos isso. O avião caiu na Sexta-feira Santa, o dia em que Jesus foi crucificado, e ele ressuscitou hoje.
o que fala diretamente à sua base, aos evangélicos. E essa é realmente uma operação inacreditável na qual Israel e os Estados Unidos cooperaram. Israel ajudou os Estados Unidos. E eu estou tão feliz que isso aconteceu. E essa é uma história de heroísmo. Eu não tenho certeza se Hollywood vai produzir um filme, porque eu não tenho certeza se eles estão dispostos a dar o crédito para Donald Trump. Mas fora isso, definitivamente é um filme inacreditável. Certamente vai além da imaginação como esse homem conseguiu escapar da captura por mais de um dia. Ele estava com uma pistola, um dispositivo de comunicação e um localizador e estava escondendo Yaakov em um terreno montanhoso. Nos deu uma ideia da dimensão de uma missão de resgate como essa. Uma missão de resgate muito complicada. Parece que esse oficial de armamentos, como estão chamando, outros o chamariam de navegador, mas ele era realmente responsável por ativar os sistemas de armas a bordo daquele F-15. Ele realmente seguiu muito bem o treinamento, se afastou do local da queda, porque, obviamente, esse é o primeiro lugar onde o regime vai procurá-lo, e se escondeu, de acordo com os relatos, nos penhascos. O piloto já tinha sido resgatado antes. E, você sabe, é interessante quando falamos da participação israelense. Israel tem uma capacidade muito boa de fazer uma varredura eletrônica do terreno para localizar pessoas. Agora sabemos que todos os desaparecidos, americanos ou israelenses, devem ter um localizador transmitindo sua posição. Não sabemos toda a história, pois demoraram alguns dias para encontrá-lo. Teve algum problema no sistema de transmissão do localizador? Não sabemos neste momento, mas isso é um grande alívio, obviamente, em primeiro lugar para o povo americano, mas também para o povo israelense, que está acompanhando isso com muita preocupação. Acho que também há várias lições operacionais a aprender aqui. Forças especiais, forças de resgate, a unidade 669 da Força Aérea de Israel, que é especializada nesse tipo de operação de resgate. Então, no geral, este é um final muito feliz para essa história. E essa mensagem, claro, ninguém será deixado para trás. E isso vale tanto para o exército israelense quanto para o dos Estados Unidos. E é uma mensagem tão importante durante uma guerra. Vou abordar o frente diplomática. Ariel Ossaran. Axios relata que Trump acredita ser possível um acordo com o Irã até terça-feira. Caso contrário, segundo ele, eu vou explodir tudo. Mas como eu mencionei mais cedo na transmissão, pouco antes de entrarmos no estúdio, soubemos na última postagem do presidente dos Estados Unidos, ele diz, terça-feira, 20 horas, horário do leste. O prazo final é o quê? O que você pode nos contar? Bem, o prazo final é às 3 da manhã, horário de Israel, se alguém quiser fazer o cálculo. No fim das contas, o prazo final é para atacar a infraestrutura energética do Irã, suas usinas de energia, suas pontes. Isso acontece caso o Irã não consiga chegar a um acordo com os Estados Unidos nos termos que os Estados Unidos querem. Agora, se quisermos uma indicação do que o lado iraniano está dizendo, podemos olhar para a pessoa que o próprio Trump apontou como o interlocutor entre os lados, que é o presidente do parlamento do Irã, Mohammad Bakr Karibaf. Ele respondeu a Trump: seus atos imprudentes arrastam os Estados Unidos para um verdadeiro inferno e toda a região queimará, porque você insiste em seguir as ordens de Netanyahu. Então, vamos deixar de lado a retórica de tentar colocar a culpa em Israel, como o Irã tem feito consistentemente desde o início da guerra. Isso não indica que o Irã esteja disposto a aceitar um acordo. Agora, isso não é surpreendente, porque o Irã, com o qual os Estados Unidos estão lidando neste momento, o regime iraniano, é um regime mais radicalizado, mais encorajado a realizar ataques, enquanto afirma que está atacando apenas a infraestrutura militar dos Estados Unidos. Na verdade, vemos que eles estão mirando alvos civis, a população civil, como em Israel, mas também em países árabes do Golfo. Eles estão avisando que vão atacar instalações de energia, enquanto já estão atacando instalações energéticas em todo o Golfo. E por isso, acho que essa é uma indicação tão clara quanto possível da intenção do Irã em concordar com um acordo. E, portanto, parece que terça-feira, às 20 horas no horário do leste, ou quarta-feira, às 3h da manhã. No horário de Israel, será um momento muito interessante para ver o que acontece no Irã. Esse é o prazo neste momento.
Claro, isso também pode mudar. Senhores, fiquem conosco. Quero trazer outra pessoa para a conversa. Recebemos Michael Mulroy, ex-vice-secretário adjunto de Defesa dos Estados Unidos para o Oriente Médio, que está conosco agora de Montana. Muito obrigada pelo seu tempo. Você deve ter ouvido a gente falando aqui no estúdio sobre essa missão de resgate histórica, essa equipe de comandos americanos procurando nas montanhas, dentro do território inimigo, aeronaves dos Estados Unidos lançando bombas para limpar a área e trazendo-o para um local seguro. Como foi para você ver tudo isso acontecer? O que você pode compartilhar da sua perspectiva? É um prazer estar com você, Benita, e com o seu público. Claro, posso dizer que a primeira reação foi de orgulho. As Forças Armadas dos Estados Unidos têm o ethos de nunca deixar ninguém para trás. E isso foi um exemplo claro disso, segundo as reportagens. Parece que a CIA, minha antiga organização, lançou uma campanha de desinformação para fazer as autoridades iranianas pensarem que ele já havia sido resgatado, a fim de reduzir o esforço deles para encontrá-lo. E então, provavelmente, com a inteligência israelense, o Mossad localizou o indivíduo e isso deu início a essa operação muito heróica para resgatá-lo. Tanto pela SEAL Team 6 quanto pela Delta, juntos. E, claro, o JSOC e a unidade 160º realizando essas missões de altíssimo risco, mas nós os resgatamos. Algo muito bom para todos os envolvidos e certamente algo de que os americanos podem se orgulhar. Agora a questão é, o que vem a seguir? Como você disse, o prazo está perto. Não se sabe o que o presidente Trump fará, mas algo deve acontecer. Não acredito que ele possa definir um prazo, não cumpri-lo ou adiá-lo de novo e ainda manter credibilidade. Então, eu acho que o que vai acontecer a seguir provavelmente será uma escalada significativa, a menos que haja um caminho diplomático para sair dessa situação, o que é possível, mas provavelmente improvável. Ao analisar as palavras, o presidente renova a ameaça de desencadear o inferno no Irã se mantiver o Estreito de Hormuz fechado, afirmando que Washington destruirá usinas e pontes. E como estávamos discutindo, esse prazo agora foi adiado. Mas, novamente, isso também não é algo constante. O que você acha da estratégia e da forma como ele ataca nessas postagens? Pressão. Isso deve surtir efeitos sobre o Irã? O que acha? A mensagem importa quando você muda isso, pois abrir o estreito não afeta os Estados Unidos. Vamos só voltar para casa e deixar isso para os europeus. E depois dizer, vou destruir seu país inteiro se você não abrir o estreito. Isso desafia a credibilidade. Quero dizer, seja você a favor das guerras, apoie o presidente Trump ou não, é muito difícil conciliar essas duas perspectivas na mesma semana. Então, e Pérgole, eu acho que não vai importar aqui sobre, sabe, desencadear o inferno e Idade da Pedra e tudo isso. Acho que o que ela vai focar, porque é uma decisão muito, muito grande se tentarmos fazer operações terrestres, isso provavelmente vai causar baixas e não está claro qual seria o resultado estratégico. Mas atacar usinas de geração de energia e pontes está muito dentro da capacidade e, pelo menos, da zona de conforto do presidente Trump neste momento. A questão, claro, é que se forem usinas de geração de energia civis, segundo o direito internacional, não sou um especialista em direito internacional, mas isso será questionado quanto à legalidade, se é ou não um alvo militar válido. Sobre as pontes, eu diria que provavelmente são. E isso porque você limita o movimento das forças iranianas, tanto do exército quanto da Guarda Revolucionária Islâmica. E o cerco, especialmente se você pretende fazer coisas como tentar recuperar o urânio altamente enriquecido, então você quer obstruir a capacidade deles de reunir forças e, essencialmente, impedir que você faça isso. E uma maneira de fazer isso é atingir esses pontos de estrangulamento que incluem pontes, e eu acho que essa é uma das razões pelas quais eles estão na lista de alvos potenciais, caso nada aconteça diplomaticamente antes de o prazo ser atingido. E como estávamos discutindo antes, uma vez que um prazo e um ultimato são definidos, então precisa haver uma ação depois que esse prazo de fato passar. Bem brevemente, a República Islâmica tem atacado instalações civis nos Emirados Árabes Unidos, no Bahrein e no Kuwait novamente.
Como o Golfo é afetado pelo prazo e pelas decisões que podem acontecer na terça-feira, às 8 da noite, horário do leste dos Estados Unidos, conforme a última postagem do presidente dos Estados Unidos. Resuma, por favor. Sim, eles estão bem nervosos, sinceramente. Se fizermos qualquer coisa para obstruir ou, digamos, a purificação ou dessalinização da água no Irã, eles conseguem lidar com isso na maior parte das vezes. Eles têm várias fontes diferentes de água. Muitos desses países do Golfo não têm alternativas. Se destruírem as dessalinizadoras, algumas cidades precisarão ser evacuadas, trazendo grandes consequências para eles. Eles também podem atingir a infraestrutura de petróleo e gás, aumentando ainda mais o preço global da energia. Tantos desdobramentos importantes que podem acontecer nas próximas horas e dias. Michael Melroy, ao vivo de Montana, como sempre. Obrigada por acompanhar esta edição especial de Última Hora. Obrigado, é bom estar com vocês. Agora, um breve intervalo, mas quando voltarmos, as últimas novidades sobre o que está acontecendo no Irã. A República Islâmica executa 2 homens envolvidos em protestos contra o regime em janeiro. O que os grupos de direitos humanos estão dizendo sobre esse último acontecimento? Vamos conversar com uma ativista iraniana em Toronto. Fique ligado, voltamos já, não saia daí. Bem-vindos de volta, a nossa cobertura continua. A República Islâmica continua atacando locais civis em Israel. Um míssil iraniano atingiu um prédio residencial de 7 andares na cidade de Haifa, no norte, ferindo várias pessoas, incluindo um idoso na casa dos 80 anos. Como informamos no início desta transmissão, teme-se que 3 pessoas ainda estejam soterradas sob os escombros. Os relatos mais recentes sugerem que essas 3 pessoas são um casal de idosos e sua cuidadora. Obviamente, é uma situação em desenvolvimento. Traremos atualizações assim que estiverem disponíveis. Agora vamos trazer as últimas informações do sul de Israel após o impacto de um míssil na zona industrial de Naot Hovav, que já foi alvo várias vezes. Para as últimas informações, vamos falar com a correspondente Emily Francis. Ela está lá no local. Emily, quais são as novidades aí? Não há indicação de vazamento de material perigoso, o que é um grande alívio. Mas que atualização você pode compartilhar agora? Oi, boa noite, Benita Levine. Na verdade, não estamos aí agora. A área estava praticamente isolada, porque é o local de muitas instalações químicas diferentes, com até 18 instalações nesse local. É lá que ficam os resíduos tóxicos, o lixo, o depósito, por assim dizer. Eles também, lidam com reciclagem de plástico, fábricas de bromo e pesticidas. Então, é realmente um local bastante tóxico para ser alvo. E é por isso que o Irã tem tentado fazer com que mísseis balísticos atinjam essa área. Tivemos um alarme mais cedo hoje. Estamos em um shopping center próximo. Todos nós tivemos que descer para o estacionamento. Isso foi ao mesmo tempo que as salvas vindas do norte. Felizmente, aquela foi interceptada, então não houve grandes danos. Mas a de mais cedo hoje atingiu praticamente um campo aberto, estilhaços, e basicamente foi liberado pelas autoridades dizendo que não houve vazamento tóxico ou qualquer tipo de situação perigosa. Mas, novamente, essa é a terceira vez que essa área é alvo. Sabemos que claramente é algum tipo de área estratégica.
Isso à luz de Israel Katz, o ministro da Defesa de Israel, ter dito ontem que as forças de defesa de Israel atingiram uma infraestrutura de cerca de 18 bilhões de dólares para petroquímicos no Irã. E por isso ele acredita que as tentativas de hoje foram uma reação a isso. Então estamos considerando monitorar a situação aqui. Felizmente, não há grandes ferimentos ou incidentes. Sabemos que no norte a situação é bem diferente nesta noite. Com certeza, mas, por enquanto, muito obrigada à correspondente Emily Francis, no sul de Israel. Emily, fique segura. Obrigada. Agora, ainda no estúdio, o analista de segurança Yaakov Lapen Yakdayan, ex-cônsul de Israel em Los Angeles, e nossa correspondente sênior do Oriente Médio, Ariel Oziran. Estávamos conversando um pouco mais cedo sobre as ameaças vindas dos Estados Unidos. Então, vamos trazer essa última atualização. Donald Trump fez um aviso claro ao Irã. Vamos analisar isso agora. A presidente dos Estados Unidos prometeu uma ação militar severa se Teherã não fizer um acordo e se não reabrir o Estreito de Hormuz. Já os militares iranianos emitiram suas próprias ameaças em relação aos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra instalações industriais e infraestrutura. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu confirmou que Israel atacou instalações petroquímicas importantes no interior da província de Khuzistão, no Irã, atacando o coração de uma indústria que alimenta tanto o setor militar do regime quanto sua economia. Yaakov Lapen, qual é o significado de ataques como esses? Eles persistem e claramente vão continuar. Com certeza. Vemos uma mudança nos alvos e foco nos complexos militar-industriais, além de atacar lançadores de mísseis e caçar os lançadores que sobreviveram aos ataques israelenses. Estamos vendo ataques que agora estão atingindo cada vez mais profundamente a estrutura econômico-militar do Irã. Então, o ataque ao complexo petroquímico no sudoeste do Irã é extremamente significativo, tanto porque fornecia explosivos para os mísseis balísticos iranianos, produzia material explosivo usado pelos iranianos em ogivas, e agora sentimos isso em casa. E também gerou, como disse o ministro da Defesa Katz, só nos últimos 2 anos, 18 bilhões de dólares. Isso é dinheiro suficiente para financiar muito mais fabricação de mísseis, fabricação de drones e financiamento a grupos aliados. Então você está vendo como tudo isso está interligado, essa teia iraniana de terror, indústria, militar, tudo está interligado em uma enorme matriz. As forças de defesa de Israel já começaram a atacar esses alvos, o que é muito significativo. E vemos os ataques tradicionais continuando. Acho importante saber, mas não temos o quadro completo de quanto já foi atingido em termos da porcentagem dos alvos que as forças de defesa de Israel queriam atingir e que elas próprias estabeleceram. As forças de defesa de Israel já atingiram quase todas as instalações de produção de armas que queriam atingir e estão perto de cumprir seus objetivos. Ainda não sabemos em relação à capacidade de lançamento de mísseis. O último número que ouvimos foi 70%, e isso já faz muito tempo. Então temos que assumir que é significativamente maior do que isso. E o programa nuclear também parece ter sido atingido como um tipo de alvo mais residual. Não são o alvo principal, mas estão sendo atingidos. Diversos locais de pesquisa e desenvolvimento nuclear foram atingidos durante a guerra. Estamos vendo esses alvos continuarem sendo atingidos, além da mudança para locais militares e econômicos. Mas, com base nos cálculos, quanto tempo vai levar para realmente destruir essas capacidades? Bem, veja, porque estamos lidando com um inimigo enorme, realmente, simplesmente enorme. E porque a única coisa que esse inimigo sabe fazer é se espalhar e esconder suas capacidades. Então, mesmo que você pegue a maioria deles, ele sempre vai tentar tirar outro lançador de mísseis de outra cadeia de montanhas onde ele escondeu. É isso que caracteriza a guerra assimétrica, mesmo entre estados. A verdadeira questão é, qual é o objetivo? Vamos atrás de cada lançador de mísseis? Não creio que seja esse o objetivo. Acho que o objetivo é eliminar a grande maioria dos lançadores, dos depósitos de armazenamento e das fábricas que produzem esses mísseis. Acredito que estamos próximos de alcançar tudo isso. As forças de defesa de Israel avançaram significativamente nesses objetivos. Não é realista tentar eliminar cada lançador individualmente. A verdadeira questão é o que vai acontecer com o regime, com as pessoas que estão disparando esses mísseis e que querem tentar recuperar suas indústrias. O que vai acontecer com esse regime após essa guerra?
Essa é a grande questão daqui para frente. O que acha que vai acontecer com o regime, Akdayan? Precisamos lembrar de duas coisas. A primeira coisa é que Israel deveria ter iniciado essa operação militar sozinho em junho, sem os americanos. E junto com os americanos, fortaleceu muito essa missão. Então, o objetivo de Israel era atacar os mísseis, os lançadores e a infraestrutura que produz os mísseis. Agora, como Yaakov mencionou corretamente, vocês ampliaram o leque de alvos. Muito mais, porque isso inclui as capacidades nucleares, a infraestrutura do regime, todas as indústrias militares, e agora vocês vão atrás das indústrias de uso duplo, como as petroquímicas e outras. Então essa é a primeira coisa que precisamos lembrar. A segunda coisa é, sem dúvida, que o grande objetivo é mudar o regime, porque se esse regime não mudar, eventualmente eles não vão. Perseguir a ideia deles de destruir Israel e destruir os Estados Unidos. Então, esperamos que esse regime caia. Mas se não, é muito lamentável dizer, mas isso seria apenas ganhar tempo por mais alguns anos se esse regime sobreviver. E então, você terá que avançar para outra operação, porque eles não perderiam os incentivos para buscar as capacidades nucleares e de mísseis deles para destruir Israel, para destruir os Estados Unidos. Isso existe e, com sorte, eventualmente, e eu acho que não desistimos dessa ideia de que esse regime precisa mudar. Akdaya, Yaakov Lapin, muito obrigada pela presença de vocês no estúdio. Aru Ozaran, você permanece conosco por mais um tempo. Agradeço o seu tempo e suas análises, como sempre. Agora, para os últimos desdobramentos dentro do Irã. A República Islâmica executou 2 homens. Diz que eles tentaram invadir uma instalação militar durante os protestos anti-regime em janeiro. A Anistia Internacional diz que os homens foram identificados como Mohammed Amin Birlari e Shahin Vahed Parast. Eles estavam entre um grupo de 4 pessoas no mesmo caso que enfrentavam a execução. A Suprema Corte do Irã manteve as sentenças para os 2, descritos como desordeiros, que tentaram cometer assassinato em massa ao tentar roubar armas e equipamentos militares. Realmente impressionante. Para comentar, recebemos a ativista de direitos humanos Goldy Kumari, diretamente do Canadá. Obrigada pelo seu tempo, Goldy. Estão surgindo detalhes sobre as execuções mais recentes no Irã. Esses homens participaram de protestos contra o regime em janeiro. Uma mensagem clara está sendo enviada ao povo iraniano. Que detalhes você está recebendo de dentro do país neste momento? Assim como vários outros iranianos inocentes que foram executados pelo regime islâmico nos últimos dias, tudo isso faz parte do plano do regime islâmico para tentar assustar os iranianos e impedir que se levantem e saiam às ruas. Não há nenhuma evidência real de que esses senhores estavam envolvidos em algo assim. O regime islâmico é bem conhecido por obter confissões forçadas através de tortura. Então, é mais do que provável que esses 2 homens tenham sido forçados a confessar sob tortura. E então, por causa disso, eles justificaram executar e enforcar esses homens. Isso porque o regime islâmico sabe que seu maior inimigo é o povo iraniano. É por isso que, em janeiro, eles massacraram mais de 45 mil pessoas em apenas 2 dias. E o presidente Trump confirmou esses números. É uma notícia muito triste. Quero dizer, o regime islâmico ontem executou mais um iraniano, um homem de 28 anos em Ahrus, a cidade de onde eu sou. Então, nós, iranianos, sabemos muito bem que se deixarem o regime islâmico sobreviver de alguma forma, ele vai se voltar contra o próprio povo iraniano, de uma maneira ainda mais cruel do que antes. Porque, como se vê, o regime islâmico não consegue enfrentar os Estados Unidos e Israel, só conseguem assassinar iranianos inocentes e desarmados, e é isso que fazem. Isso é em resposta ao conflito. Mas sobre esse ponto exato, Goldy, que tipo de resposta, se é que existe alguma, você está vendo de grupos internacionais de direitos humanos, ativistas, celebridades de Hollywood? Quem está denunciando o que está acontecendo agora, o que você está descrevendo no local?
Muito pouco, muito pouco, muito pouca resposta. Quero dizer, há algumas celebridades incríveis. Você sabe, J.K. Rowling é uma delas. David, que é o vocalista de uma banda chamada Disturbed, tem se manifestado bastante. Mas a realidade é que a maioria das pessoas não está se manifestando. É muito vergonhoso. E sabe, isso só mostra a hipocrisia da esquerda. A hipocrisia da esquerda. Essas pessoas estão cegas pelo seu antissemitismo. Elas estão cegas pelo seu ódio aos judeus. E elas também estão cegas pelo seu ódio à América. E é por isso que elas preferem ver o regime islâmico sobreviver só por causa do ódio que sentem por Israel e pelos Estados Unidos. É muito vergonhoso ver isso, pois para elas, as vidas dos iranianos basicamente não importam. Elas não se importam com o fato de que os iranianos estão sendo oprimidos por uma ditadura islâmica brutal. E é simplesmente, sabe, a hipocrisia está aí para todo mundo ver. E eu realmente acredito que a situação no Irã expôs essas celebridades ou esses esquerdistas de uma forma que acho que eles nunca mais poderão voltar atrás. A reputação deles está arruinada. Houve flotilhas com ativistas durante a guerra de 2 anos aqui, nesta parte do mundo. Fico me perguntando onde eles estão agora. Quero falar sobre outra situação dramática que está se desenvolvendo. Você certamente sabe do resgate dramático no Irã após o avião americano ser abatido no fim de semana. Ambos os americanos estão seguros. Sabemos que o regime oferecia recompensa se o aviador americano fosse encontrado. Quais informações você pode compartilhar sobre esse episódio? Esse homem se escondeu sozinho em uma fenda na montanha e atravessou o terreno acidentado durante o resgate. O que pode compartilhar? Primeiramente, quero dizer o quanto estamos aliviados, especialmente os iranianos, pelo resgate do segundo piloto, que está são e salvo. Essa é uma grande vitória não só para os Estados Unidos e Israel, mas para nós, iranianos também. Foi uma ótima notícia para todos. Estamos muito felizes. Em relação à recompensa, o motivo pelo qual o regime islâmico estava oferecendo uma recompensa é porque o regime islâmico sabe que os iranianos não veem os americanos ou israelenses como inimigos. Nós os vemos como aliados. O único inimigo do regime islâmico, o único inimigo do povo iraniano é o regime islâmico, que os mantém sob ocupação. E é por isso que o que realmente vemos, as imagens que saem do Irã ocupado, mostram que os iranianos, na noite passada, estavam realmente indo para as ruas. E eles estavam bloqueando as estradas com seus carros para impedir que os veículos do regime islâmico e os veículos da Basij chegassem aos locais. Então, os iranianos estavam realmente ajudando do seu próprio jeito, bloqueando as estradas. E você vê multidões enormes do lado de fora, pessoas apenas paradas por aí, tarde da noite. E não há outro motivo para eles fazerem isso, exceto pelo fato de que estavam ajudando os Estados Unidos e Israel. Ações realmente heróicas, especialmente em um momento como este. É muito arriscado estar nas ruas assim. A ativista de direitos humanos Gordi Gamari, ao vivo do Canadá, agradecemos por participar desta cobertura de última hora. Feliz Pessah e Páscoa a todos que comemoram. Acho que é. Pesach Sameach. Exatamente isso. Perfeito, muito obrigada. Isso é absolutamente adorável. Obrigada. E agora, nessa mesma linha, nós fizemos a pergunta: como é a guerra contra o regime iraniano vista de um cockpit? Bem, a correspondente Shah Israel, do nosso canal Irmão em Hebraico, realizou uma entrevista especial com o comandante de um dos esquadrões da Força Aérea de Israel, que, pouco antes da entrevista, estava nos céus do Irã e voltou para lá novamente logo em seguida. Vamos dar uma olhada. Acordei há 2 horas, estávamos no Irã, para ver uma montanha a uma altura enorme, cuja parte está congelada. O seu ponto de ataque é na entrada de um túnel de onde os mísseis são lançados para o Estado de Israel. Aqui é um momento em que você vê toda a neve e essa paisagem verde, mas vê um míssil. Eu sei que é um alerta de que um míssil chegará em 7 minutos. É uma dissonância com a qual eu vivo o tempo todo, muito difícil, entre paisagens lindas e o que acontece debaixo dessas paisagens. Você gostaria de viver apenas a beleza da paisagem e não o mal?
A história está sendo escrita nos céus do Oriente Médio neste exato momento, através de operações e ações que, até recentemente, estavam além do alcance da imaginação. Na base Roman, no coração do Negev, tivemos um raro vislumbre do coração pulsante do esquadrão de F-16. A máquina de guerra que não parou desde o primeiro momento. Parece histórico e também é assim que se sente. São momentos em que cada segundo parece não voltar mais. Eu dei as orientações para o início desta guerra e disse a eles que estamos moldando o futuro para os filhos e os filhos dos filhos deles. Pensei nos meus netos que andavam por Sderot ou pelas cidades do norte e eles não ouviram alerta vermelho, não ouviram sirenes e não ficaram com medo de que alguém invadisse suas casas. Nós, pilotos e navegadores da Força Aérea de Israel, vamos agora informação sobre o Irã rumo a alvos históricos. Estamos em uma campanha para eliminar uma ameaça existencial ao país. Desde o planejamento inicial, passando pelas ruas na sala de controle, até o momento da verdade, quando o avião perde contato com o solo. É um processo longo que começa várias horas antes de você decolar. Momentos em que você pensa nos menores detalhes, no que está faltando e no que ainda resta, para que tudo saia o mais perfeito possível. Pensamos em tudo e tentamos fazer as coisas em um ritmo rápido para que tudo funcione e consigamos cumprir os horários. No momento em que você sabe para qual missão foi designado e entende com quem vai voar nessa missão, tanto dentro do cockpit quanto na formação, com muitos aviões, para onde você vai voar? Ao ligar o motor, corrida para a pista, recolhimento do trem de pouso e primeira travessia da linha para o leste. Silêncio no cockpit o tempo todo. Só se diz o essencial para cumprir a missão. A mente segue ativa. O que esqueci, o que deixei passar, o que não tratei, o que preciso fazer depois. Você não pensa no futuro, não pensa no passado, não pensa nas crianças ou para onde está indo. O tempo todo só pensa na missão em si. Do silêncio absoluto e tranquilo na cabine, até a explosão de emoções que vem ao pousar no chão. Então, o motor desliga e a dimensão do acontecimento talvez comece a fazer sentido. Abro a cobertura, ela se abre devagar e vejo pelo canto do olho o comandante Datkar. Eu sei que ele deve gravar, já estou esperando por ele em Datkar. Com muita emoção, ele abre a cobertura, desce do avião, ele olha para mim e observa como estou me sentindo e o que estou pensando. Eu olho e então abro um sorriso e faço um gesto com o braço assim, mostrando a grande potência que devolvemos. Cada momento que ele está no ar, eu só espero pelo uso. Ao completarem a missão, fui até a árvore e o abracei forte. Ele então sinalizou para todos o OK, indicando que podiam confiar e relaxar por um momento. No lugar do Barento, eu teria ido em uma missão para o Irã. Eu estava com ele, sentei atrás, porque eles também sentem o que eu sinto. É incrível. Você sobe no palco e entende o que ocorreu aqui. Nas últimas semanas, a Força Aérea tem operado em um ritmo alucinante. Ataque após ataque, muitos, centenas de quilômetros a leste, bem dentro do espaço aéreo inimigo, uma quantidade recorde de munições. E o esquadrão trabalhando sem parar, dia e noite, sem descansar um momento sequer. Você desembarca de um voo e já segue para o próximo evento. Você come rápido, vê os vídeos, analisa o que pode aprender para a próxima vez, escreve o relatório, dorme 2, 3 horas e já se prepara para o próximo evento. Essa é uma rotina que, de novo, todo mundo no setor, na organização, no esquadrão, na sua unidade passa. É simplesmente como uma esteira. No final, o corpo pode dizer que está cansado, totalmente, mas algo na adrenalina basicamente te obriga. Você não tem muita escolha. E todo mundo entende que não há espaço para desgaste, não há espaço para cansaço, não há espaço para fraqueza. Simplesmente, isso não faz parte do nosso vocabulário. Durante toda a guerra, o cenário de um avião caindo existe tanto na mesa de planejamento quanto, especialmente, na cabeça. Como comandante da equipe que lidera o piloto nos céus do Irã, o perigo deixa de ser um termo operacional e se transforma em um peso sobre os ombros. Tivemos voos específicos para nós, em que adotávamos o que chamamos de política vermelha. O que isso significa? Que agora vamos atacar com um risco muito alto.
Não fazemos perguntas, sabemos que vamos atacar com alto risco. Agora, quando há um ataque planejado e dizem como destruí-lo, se não ele escapa, você assume grande risco. Faz isso porque sabe que vai salvar os bairros em Jaffa. É uma sensação que você sabe que serve claramente para a defesa dos cidadãos do Estado de Israel de forma imediata. Sabe-se que um ataque ao território do país foi frustrado. Nada traz mais orgulho que isso. Assumir um grande risco e estar pronto para sacrificar avião e equipe para impedir o ataque ao Estado de Israel. Quando você envia pilotos e sabe que há risco. Voamos o tempo todo sob risco. E uma das vezes em que o míssil foi lançado contra nós, realizamos todas as manobras para escapar dele. Com total confiança. Em alguns lugares, vamos cumprir a missão com uma faca entre os dentes. O senso de responsabilidade e toda a realidade histórica, de repente, ganham um significado completamente diferente em um único momento. O significado da família. Depois de 2 semanas, quando vi as crianças pela primeira vez durante 4 horas, dei um beijo nelas e então disse: uau, onde eu estava? Porque até aquele momento eu estava em outro mundo completamente. Você não está ocupado com nada. E de repente abre os olhos e diz: meus filhos? Você diz: é por eles e, como mencionei, pelos que virão depois. Simplesmente sentimentos sublimes. Dizem. Simplesmente nos abraçamos, nos olhamos nos olhos, mais do que isso. É profundo. É uma grande honra para nós lutar com você. Você está fazendo um ótimo. É uma grande honra para nós lutar com você. Você está fazendo um ótimo trabalho. Explica. Para Hamri. Chamar no rádio o reabastecedor em inglês. Ver um reabastecedor que não é israelense, mas tem insígnia dos Estados Unidos. E ouvir dele uma saudação ao finalizar o abastecimento dizendo: boa sorte, manda ver neles. Muito obrigado, igualmente, senhores. Fiquem seguros e ataquem com força. Até mais. Veja, eles foram construídos nisso rapidamente. O objetivo do voo de abertura era destruir as posições de fogo do inimigo. Assim, nós não precisaríamos suportar centenas ou milhares de mísseis que atingiriam nossos locais essenciais, causando danos físicos e psicológicos. Nós tínhamos como evitar isso. A manhã do voo de abertura ficou realmente marcada para mim. Toda a esquadrilha está no ar e nós só esperamos para ouvir como foi e aguardamos o pouso. A zona é como a minha, só que em outro mundo, para que nenhum dos parafusos do avião esteja fora do lugar por engano. Para que o avião chegue até o limite, cumpra a missão e volte. É incrível como a sincronização entre todas essas zonas de diferentes corpos e setores acaba se unindo em um único momento. Tenho muito orgulho do meu pessoal, muito orgulho. E não é algo óbvio trabalhar horas intermináveis, um trabalho muito repetitivo e fazer tudo com um brilho nos olhos e com determinação. E isso não acaba. Isso não acaba. Eu sempre digo para o meu pessoal que as coisas que estamos fazendo hoje provavelmente ainda serão estudadas nas aulas de História algum dia nas escolas. Nós fazemos parte de um processo muito grande. Enquanto milhões de israelenses se movem entre a mesa de Pessah e o espaço protegido. Encerramos por aqui. Sou Benita Levin. Obrigada por assistir. Fique ligada nos nossos horários de transmissão e cobertura especial da I24 News em tempos de guerra. Fique ligada.